Vida ou morte? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, hoje Deuteronômio capítulo 30. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá verificar os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 30. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. E aí eu quero compartilhar aqui do versículo 11 até o versículo 14, que diz: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Portanto, o que nós percebemos aqui nesse texto é a respeito da fala, então, da vida e da morte, da bênção e da maldição, que vai começar aí mais para o final do capítulo 30 aqui, lá para o finalzinho lá do capítulo, ele vai colocar lá no versículo 19, né? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra você, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, o que nós percebemos aqui é a respeito, então, desse título, que é a conclusão de tudo que a gente tem estudado até aqui. Então, esse colocar a bênção e a morte, a vida e a maldição, começa lá no capítulo 27, como nós já estudamos. Depois vem no capítulo 28, que vai falar a respeito das bênçãos e das maldições. Capítulo 29, que nós estudamos ontem, usamos ali o último versículo, versículo 29, para fazer um paralelo entre parte do capítulo 29 e parte aqui do capítulo 30, onde vai trazer então essa situação em que, se o povo não obedecesse, o que iria acontecer. Então nós falamos ali ontem, né, no capítulo 29, desde o versículo 16 ali, que faz até o versículo 28, e aí o versículo 29 que vai fazer essa ligação entre esses versículos com o versículo aqui do versículo 1 até o versículo 10 aqui do capítulo 30. Só que nós estamos trazendo aqui, a proposta do estudo de hoje é justamente mostrar qual que era a intenção do autor com tudo isso que ele veio falando aqui. Então, nós vamos perceber aqui que existem possibilidades diferentes de interpretar aqui. Queremos citar aqui duas, né? Então, a primeira é que esses versículos, né? E aí eu estou me referindo aqui então ao estudo de hoje, do versículo 11 até o 14. Então, que esses versículos começam com uma situação, numa sessão, então, de discurso com Moisés, voltando ao presente e desafiando Israel a manter a aliança, lembrando-se de que podiam fazê-lo. Só que a outra possibilidade é que esses versículos, então, aqui de 11 a 14, eles continuam com a predição de Moisés sobre Israel, apontando que quando seus corações forem circuncidados no futuro, será fácil obedecer à lei, que é o que ele vai tratar aqui do versículo 1 até o versículo 10. Como falamos, para entender melhor,
precisa começar lá do capítulo 29, versículo 16, não é verdade? Sendo o elo aí o versículo 29, e aí até aqui o versículo 10 aqui do capítulo 30. E o que nós compreendemos, o que a gente entende, é que trata-se, portanto, da primeira possibilidade aí desse discurso de Moisés, que é ele voltando para o presente. Então ele está falando para a realidade aqui desse povo, que já foi dado aqui para ele, para esse povo, essa aliança. Então eles não precisam ir até lá no céu esperando receber novamente, como foi recebido por Moisés, nem atravessar o mar para ir atrás dessas verdades, como aconteceu com o povo de Israel, que teve que ir atravessar ali o Mar Vermelho para chegar até então lá o Monte Sinai, para no Monte Sinai receber então essa palavra do Senhor, que isso não era mais necessário porque eles já tinham recebido. O que nós sabemos é que eles não vão conseguir cumprir esses mandamentos. Cumprir mandamento, a gente entende que para o ser humano é algo impossível. E para isso eu quero ler aqui com relação ao profeta Jeremias, que vem aí cerca de 900 anos depois aí de Moisés. Então Moisés, que a data de nascimento dele aí é cerca de 1500, na verdade, e a destruição de Israel que vai acontecer com a destruição do templo ali, essa destruição do ano 586 a.C. Então Jeremias, que escreve aí por volta aí, né, entre o ano 605, já fizemos o estudo aqui do profeta Jeremias, você pode voltar lá e ver todo o estudo do profeta Jeremias, mas que ele vai começar a falar ali, a partir ali então, do período de cativeiro, final ali de Josias morre no ano 609, e escreveu aí até por volta aí do ano 586, que foi quando Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos. Mas Jeremias, ele traz uma palavra lá no capítulo 31, e eu quero compartilhar aqui do versículo 31 ao 34, que fala: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E não será como a aliança que fiz aos seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Portanto, a gente percebe aqui o profeta Jeremias falando a respeito dessa nova aliança. Essa nova aliança que foi feita em Cristo Jesus. E quero compartilhar agora com vocês, aqui em Romanos capítulo 10, o que Paulo vai citar desse texto que acabamos de ler aqui em Deuteronômio capítulo 30, esse que nós lemos aqui do versículo 11 até o versículo 14. O apóstolo Paulo vai trazer então a compreensão cristocêntrica desse texto. E para isso eu quero ler aqui então Romanos capítulo 10, a partir do versículo 5, que fala assim: Moisés escreveu dessa forma a justiça que vem da lei.
O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isso é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Portanto, o que nós percebemos aqui, a partir então das palavras de Paulo aqui em Romanos capítulo 10, é como que Paulo interpreta esse texto de Deuteronômio capítulo 30, do versículo 11 até o versículo 14. Ou seja, a nossa salvação veio até o céu quando aprouve ao Senhor, na plenitude do tempo, que enviasse o seu Filho para morrer aqui no nosso lugar. Portanto, fazer o Senhor vir do céu para vir até aqui à terra, para morrer no nosso lugar e depois ressuscitá-lo dentre os mortos, só Deus pode fazer. E o que nós precisamos fazer é confessar com a nossa boca, crer no nosso coração, confessar que Jesus então é o Senhor. E como vimos aqui, portanto, aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Portanto, a salvação é pela fé. A salvação nunca foi pelas obras. É isso que nós percebemos aqui. Nunca foi pelas obras, sempre pela fé. Então a salvação, a forma como Deus salvou o homem no Antigo Testamento foi pela fé. A forma como o Senhor vai salvar o homem a partir do Novo Testamento também é pela fé. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Lembre-se que Jesus, no Sermão do Monte, ele vai interpretar a forma correta a lei. E você vai perceber isso ali no capítulo 5 de Mateus, quando ele vai tratar ali a respeito do adultério, quando ele vai tratar ali a respeito do homicídio. Portanto, fica claro que nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Ele sim cumpriu o mandamento, cumpriu todos os mandamentos, e por causa dele é que nós podemos ter acesso a Deus e temos também aí a vida eterna. Você vai perceber aí no versículo 14, então voltando aqui para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, diz assim: nada disso, a palavra está bem próxima de você, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Portanto, a partir da vinda de Jesus, quando ele transforma a nossa forma de pensar, então ele muda a nossa forma de agir. E é assim que a gente vai cumprir, então, obedecer essa lei. E a pergunta é: quanto que nós temos a mente transformada? Nossa mente tem verdadeiramente transformada? Lembre-se que a forma de termos a mente transformada é através da leitura e do estudo da palavra do Senhor. É desta forma que o Senhor transforma a nossa mente. Então, quanto sua mente tem transformado? Como que você olha, então, para os mandamentos? Você consegue compreender melhor os mandamentos e praticá-los a partir dessa transformação da mente e dessa mudança de atitude? Pense nisso.
e que o Senhor te abençoe.